Oi, pessoal, boa noite. Bem-vindos a nosso Evangelho na live semanal de quarta-feira, 21h30. Para aqueles que estão pela primeira vez, na sua tela a gente vai ter a introdução agora, a leitura do Evangelho, a leitura do nosso pão, e aí a gente vai abrir para comentários em torno de 10 minutos. E aí deve ter uma mãozinha para você levantar a mão. Para você que tiver comentários, você levanta a mãozinha e a gente vai liberar o áudio para comentários, tá bom? E aí depois a gente tem a parte de vibrações, tem a parte de fluidificação das águas e o encerramento. Então, se vocês já puderem deixar a sua água, jarra de água do seu lado, que você pode depois dar para os seus familiares beberem, para os seus pets também, já pode deixar preparadinho, tá bom? Bom, vamos então começar com a introdução com a Cris, passar para ela aqui. Oi, pessoal, boa noite. Vamos lá, então. Vamos nos acalmando e silenciando dentro de nós mesmos. Busquemos em nossa mente a figura de Jesus, sintonizando-nos com o plano maior. Humildemente pedimos a presença de nossos mentores e guias espirituais para o início de mais um Evangelho no lar. Senhor, dá-nos tua inspiração na leitura evangélica de hoje e sustenta-nos durante toda a reunião através de teus mensageiros, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que podem nos induzir ao erro e dai-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade. Que possamos permanecer firmes no caminho do amor e caridade. Que assim seja. Agora a gente vai começar a leitura do Evangelho, começando pelo capítulo 1. A gente está começando agora esse trabalho de Evangelho no lar, na live semanal. Então, a ideia é que a gente faça o estudo, a leitura desde o começo e nas próximas semanas seguindo a sequência. Capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei não seja cumprido perfeitamente. Até um único J e um só ponto. São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tireis do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto no céu e embaixo na terra, nem de tudo o que está nas águas sob a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. 2. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. 3. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. 4. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Não matareis. 6. Não cometereis adultério. 7. Não furtareis. 8. Não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. 9. Não desejareis a mulher do vosso próximo.
10. Não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Esta é a lei de todos os tempos e de todos os países, e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Todas as outras são estabelecidas por Moisés, obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos hauridos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos "tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo", não poderia se contradizer fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até um único jota. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens, ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave,
E essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Então, eu vou ler capítulo 1 do livro Pão Nosso. Mãos à obra. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formados no ambiente do espiritismo, na revivência do evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médium algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se, os discípulos de que trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificando que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades, quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Pessoal, a gente vai abrir para discussões agora, 10 minutinhos. Bom, queria comentar que acho que os dois textos acabam se complementando sempre de alguma forma, né? E a gente tem a necessidade de um autoconhecimento sempre e evoluir no amor. Acho que essa é a questão principal que a gente vem falando todos os tempos. E de acordo com o Evangelho, a gente vem falando sobre servir a Jesus, né? Então, sempre no bem e na luz. A Lê comentou ali no começo sobre Moisés, que as leis eram rígidas, e Jesus vem para mostrar o bem e mostrar a luz. E aí, a gente tem que ir se aperfeiçoando, né? E o que a gente pode fazer com a nossa nova rotina, atrelando a servir Jesus no bem e na luz. Então, qualquer que seja a crença, independente de kardecismo, evangélico, budista, o que eu entendi desses dois textos é sempre que a gente deve edificar a nós mesmos, né? E ajudar o mundo a evoluir de alguma forma, né? Porque essa questão de servir Jesus está totalmente ligado com o que a gente deve edificar para o mundo, não só guardar para a gente conhecimento. Coincidentemente, hoje eu vi um negócio do Sérgio Cortella, ele fala que carinho e conhecimento a gente não deve guardar só para a gente. A gente deve... Carinho e conhecimento a gente deve compartilhar. Bom, eu acho que esse é o meu ponto de vista. Mais alguém? Acho que não. Cris, Lelê, vocês querem complementar? Vocês que leram os textos, alguma coisa?
O capítulo 1, esse trecho, na verdade eu não li o capítulo inteiro, eu li só um trecho, né, a introdução, e ele mostra as bases da passagem de Jesus para a gente chegar na religião espírita, no kardecismo, né? Então, nenhum livro que a gente conheça, a gente tem menção ao espiritismo até Kardec, né? Então, esse capítulo, esse trecho que eu li, ele apresenta qual foi a base e explica claramente que precisava haver uma evolução do homem, né, em termos de evolução pessoal mesmo, das pessoas e das ciências, para a gente compreender esses outros aspectos que Jesus deixou nas entrelinhas, né? Então, ele é um, é um trecho que dá a base à fundação para a gente poder entender e seguir no estudo, né? E aí eu destaco aqui esse trecho que é bastante, essa frase que até talvez alinha um pouco com o que a gente está passando nessa fase na Terra, né? Que é: o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido, até um único J. Então, a gente ainda tem um caminho longo para cumprir. Ah, temos, né? Eu acho que principalmente associando agora no novo modelo de vida que a gente vem passando aí da gente de novo ficando mais isolado, como que a gente pode efetivamente transferir amor, transferir conhecimento, transferir carinho, mesmo estando de longe, usando novos mecanismos de tecnologia, incentivando a fé em um momento que a gente não está nem no começo de reclusão, que as pessoas já estão se sentindo, às vezes, até um pouco tristes, um pouco depressivas, e a gente vai para esse texto de como a gente fazer tudo isso. E acho que trazendo para a modernidade de hoje é exatamente isso. Como a gente a gente ficava fora de casa, encontrando as pessoas, já era difícil às vezes a gente fazer isso, né? Olhar, a gente sempre falava assim, olha para o seu companheiro do lado de trabalho, olha para o seu vizinho, será que ele tá passando bem? Será que ele não tá? Tem um olhar fraternal. E agora a gente, cada um na sua casa, como que a gente pode, como a gente vai conseguir efetivamente ter esse olhar se a gente está cada um dentro da sua casinha, dentro do seu lar, isolado, vamos dizer assim. E até teve numa das lives que eu falei que todos os dias eu olho para algum contato e falo assim, hoje eu vou ligar para uma pessoa, principalmente aquelas que eu sei que moram sozinhas, né? A Mari foi também uma que recebeu uma mensagem de uma pessoa muito inesperada. Então, esse carinho de falar assim, oi, você mora sozinha? Quem está cuidando de você? Como você tá? A gente tem aqueles amigos habituais que fazem isso, mas tem muitos que às vezes não têm esse hábito e não tem quem olhe por eles e tem uma palavra, a gente amiga para falar, às vezes a gente fica só na mensagem. E nesse momento, é um momento que eu acredito que a gente tem que fomentar a mudança um pouquinho de hábito, nessa nova rotina, para que as pessoas possam olhar, mesmo que por câmera, e fazer um carinho. Outro dia estava conversando com umas amigas, vamos se ver, pelo amor de Deus. Aí a gente fez todo mundo o coraçãozinho, né, para sinalizar um abraço que a gente queria dar. Então, cada vez mais a gente tentar se expressar não só por escritas, mas a gente começar a fomentar, a mostrar nosso carinho por vídeo, escutar a voz, no momento que a gente não pode mais abraçar. Então as pessoas falam assim, não me manda áudio, não me liga, as pessoas não criam mais isso. Mas acho que agora as pessoas estão entendendo o real valor da voz, do cheiro, do abraço, do carinho.
né, de você poder sentir o calor da pele, que hoje a gente não pode sentir agora em muitas situações mais. E essa mudança de novo, né, Lê, com essas mudanças que você leu da mudança que vem se preparando para o kardecismo, vem Jesus, Moisés, e depois vem Jesus, suavizando, e a gente vem para o kardecismo, e a gente agora vem mais uma era utilizar toda a fé, todo o conhecimento, toda a tecnologia para fomentar o bem, para enraigar a fé e a gente ter certeza que a gente vai sair todos juntos muito bem disso, com apoio, mesmo não estando um do lado do outro fisicamente, sabendo que a gente tem apoio um do outro, né? Ninguém levantou a mãozinha. Ju, quer comentar alguma coisa? Não? Falei bastante, né? Então, hoje a gente vai ser mais curtinho. Acho que a gente pode, então, passar para o momento das vibrações, que a gente fica aí com as águas do nosso lado, que a gente vai fluidificar as águas. Mas agora é o momento da gente relaxar, né? Entrar em relaxamento. Então, vou pedir para vocês fazerem uma respiração profunda agora comigo. Se acomodar na sua cadeira e, se possível, fechar os olhos, se não, memorizar a figura de Jesus. E leve seus pensamentos a Jesus. E que esse pensamento te acalme e silencie todos os outros pensamentos. Você respira profundamente, agradecendo pelo dia que tivemos, pelo ar que respiramos. E com essa respiração, ao você expirar, imagine uma luz saindo do seu peito, subindo e envolvendo todo o seu ambiente. Vamos imaginar nosso protetor e mentor espiritual vindo, caminhando em nossa direção, entregando uma flor para nós, estando com a gente. E nessas vibrações com o nosso mentor e Jesus, derramando no nosso lar e para os nossos familiares, amigos, inimigos, nossos queridos encarnados e desencarnados, e principalmente a todos os necessitados que existem no planeta, não só pelo corona, mas todos os necessitados. Vamos agora imaginando Jesus entrando no seu lar, emanando uma luz azul, iluminando todos os seus aposentos, purificando os miasmas, todas as formas negativas de pensamento, trazendo esclarecimento e perdão. Imagine agora essa luz que já envolveu toda a sua casa azul, ela se transformando numa luz verdinha, suave, harmonizando a sua casa, as pessoas que estão com você, equilibrando os seus centros de força, te fortalecendo, trazendo ânimo e confiança, curando todas as suas dores mentais ou físicas. Agora imagine uma luz branca iluminando todos os seus aposentos também, te acalmando mais ainda, trazendo força e trazendo muita paz no seu coração. Vamos silenciar agora, respirando lentamente, mas com atenção, mas trazendo um relaxamento para todo o seu corpo, muscular, aquela parte tensa. Tenta imaginar ela se relaxando, soltando a musculatura. E imagine Jesus agora chegando próximo de você, estendendo as mãos dele, emanando um raio de luz dourado, que vem entrando pela sua cabeça e vai banhando você por todo o seu corpo, entrando em cada célula do seu corpo. Uma sensação reconfortadora e que ela vá crescendo dentro do seu corpo
até que ele começa a se expandir. Expandindo pela sua casa, para os seus entes queridos, pelos vizinhos. Imagine essa luz se expandindo pelo bairro, indo quilômetros de distância, uma luz dourada, bonita, trazendo esse conforto para todas essas pessoas. Vamos voltando aos pouquinhos. Agora é o momento da gente pensar naqueles que nós amamos. Se tivermos aqueles mais necessitados, este é o momento da vibração, porque vibrar é doar. E doar é caridade. Então esse é o nosso momento de nos doarmos, vibrarmos por aqueles que sabemos que necessitam. Então pense nessa pessoa ou naqueles que você queira o bem e mande essa vibração de conforto, de paz e principalmente equilíbrio neste momento. Que assim seja. Bem, agora a gente vai fazer o encerramento. Agradecemos a presença de Deus, nosso Pai amado, Jesus Cristo, nosso Mestre, Maria, nossa Mãe, a doutora Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, a todos os espíritos de luz que nos acompanham nessa reunião, a nossos mentores individuais e a todos vocês que estão aqui presentes. Nós agradecemos profundamente a visita de amor e sustentação que nos foi dada durante este Evangelho e pedimos que possamos estar todos juntos na próxima semana para mais uma reunião evangélica no lar. Agradecemos por todo o aprendizado e luz que recebemos hoje, que sejamos um veículo de amor e caridade. Oremos agora o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre, que assim seja. A gente agradece a todos aqui presentes, tanto no Insta como no Zoom. Obrigada por mais esse evangelho, por mais essa emanação de amor de todos vocês. Não esqueçam de tomar um gole de água que foi fluidificada nessa reunião. Ofereça água para aqueles que moram com vocês em casa, seus bichinhos de estimação também, pode oferecer água para eles. E lembrem-se que este horário das 21h30 de quarta-feira é o Evangelho semanal. A gente faz toda quarta-feira às 21h30. Especialmente essa semana a gente está fazendo o Evangelho diário. Então amanhã a gente vai fazer às 8h da noite. Amanhã é sexta-feira, o Evangelho diário às 8h da noite, tanto pelo Zoom como pelo Insta. Tá bom? Obrigada a todos e tenham uma ótima semana. Eu só queria acrescentar, pessoal, nesse momento que nós estamos passando de forma geral, né? Conte conosco. Eu, Juju, Lelê, quem quiser conversar, precisar conversar. Acho que é o momento da gente não só oferecer o evangelho que a gente vem fazendo, né? Mas também oferecer também a nossa companhia para quem quiser, para quem precisar. Então, conte com a gente sempre, tá bom? Boa semana para vocês. Boa noite, que a paz de Cristo esteja no coração de todos vocês. Boa noite. Boa noite, pessoal. que assim seja. Boa semana.